Batismo com o Espírito Santo. Acontece antes, durante ou depois do batismo nas águas. Você já se perguntou em que momento o batismo com o Espírito Santo acontece? Será antes, durante ou depois do batismo nas águas? Essa é uma das perguntas que mais geram debates entre os cristãos, e a resposta está na Palavra de Deus. Hoje vamos entender de forma teológica e bíblica como e quando o Espírito Santo age na vida daquele que crê e qual é a relação entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que busca compreender mais da Palavra de Deus. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto tão importante na nossa caminhada cristã, quero te dar uma dica. Se você tem interesse em aprender a fazer vídeos como esse, ou quer aprender a ter uma renda extra online e honesta, na descrição do vídeo há 2 links com 2 dicas que poderão te ajudar muito. Agora, vamos ao assunto principal deste vídeo. 1. As raízes do batismo nas águas entre os hebreus. Antes de João Batista e antes do cristianismo, o povo de Israel já realizava lavagens rituais e banhos de purificação em água corrente, conhecidos como mikveh. Essas práticas estavam ligadas à pureza cerimonial e espiritual, ordenadas por Deus na lei de Moisés, e lavará o corpo com água e depois entrará no arraial. Levítico capítulo 14, versículo 8. Aquele que se purificar, lavará as suas vestes e se banhará em água, e à tarde será limpo. Levítico capítulo 15, versículo 13. Essas purificações com água simbolizavam arrependimento, consagração e santificação. O objetivo era representar que o homem precisava se limpar do pecado antes de se apresentar diante de Deus. Outro exemplo aparece em Êxodo capítulo 19, versículo 10, quando Deus mandou que o povo se santificasse antes de receber os mandamentos no Monte Sinai. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Essa lavagem simbolizava purificação, um conceito que mais tarde seria ampliado no batismo nas águas. Com o tempo, os judeus passaram a praticar imersões completas em água corrente antes das festas religiosas, após contatos considerados impuros e até mesmo como símbolo de arrependimento antes de converter-se ao judaísmo. Essas imersões eram chamadas de batismo de prosélito, e cada pessoa que se tornava judia passava por esse ritual de purificação. 2. O batismo de João e a transição para o Evangelho. João Batista não criou o batismo, ele redefiniu seu significado. Enquanto o batismo judaico era uma prática de purificação cerimonial, João anunciou um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, preparando o caminho para o Messias. Então saíam a ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus, capítulo 3, versículos 5 e 6. E João deixou claro que o seu batismo era apenas o início de algo maior. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Aqui João profetiza o batismo espiritual que viria por meio de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. 3. Jesus foi batizado nas águas e cheio do Espírito no mesmo momento. Quando Jesus foi batizado por João, algo sobrenatural aconteceu. Os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
Mateus capítulo 3, versículo 16. Aqui vemos o batismo com o Espírito Santo acontecendo durante o batismo nas águas. O próprio Deus Pai confirmou a unção de Jesus dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo 17. Como afirma o teólogo John Stott, o batismo de Jesus mostra que a submissão humana e a unção divina se encontram no mesmo ato, a entrega total à vontade de Deus. 4. Cornélio, batismo com o Espírito antes das águas. Em Atos capítulo 10, encontramos Cornélio, um centurião romano temente a Deus. Quando Pedro pregava sobre Jesus, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra, antes mesmo de qualquer batismo nas águas. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos capítulo 10, versículo 44. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo como nós? Atos capítulo 10, versículo 47. Cornélio e sua casa receberam o Espírito Santo antes do batismo nas águas, mostrando que Deus é soberano e o Espírito Santo age no momento da fé genuína. 5. Os samaritanos. O Espírito depois do batismo nas águas. Em Atos capítulo 8, os samaritanos creram em Jesus e foram batizados nas águas por Filipe, mas o Espírito ainda não havia descido sobre eles até que os apóstolos Pedro e João vieram de Jerusalém. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 17. Aqui, o batismo com o Espírito Santo aconteceu depois do batismo nas águas. 6. Diferença entre os batismos. Segundo o teólogo Wayne Grudem, o batismo nas águas é um símbolo externo da fé, enquanto o batismo com o Espírito Santo é a experiência interna e espiritual da presença e poder de Deus. Batismo nas águas, testemunho público de arrependimento e fé. Batismo com o Espírito Santo, imersão espiritual no poder e na presença de Deus. Batismo no corpo de Cristo, inserção do crente na igreja espiritual, como ensina Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois, em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. 7. Conclusão. Deus age como quer. A Bíblia mostra que o batismo com o Espírito Santo pode acontecer antes, durante ou depois do batismo nas águas. Em Jesus, durante. Em Cornélio, antes. Nos samaritanos, depois. Deus não segue fórmulas humanas. O Espírito Santo se manifesta conforme a fé, a entrega e o propósito de Deus. Como ensina o pastor Luciano Subirá, o Espírito Santo não vem por rituais, mas por rendição. Ele enche aqueles que se esvaziam de si mesmos. Se essa palavra edificou a sua fé, inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa compreender mais sobre o poder e o tempo do Espírito Santo. Lembre-se, o mais importante não é quando ele vem, mas que ele continue habitando em você.